Olá, vamos para a nossa aula de teoria hoje, tá? Então, hoje a gente vai falar, afinal de contas, o que é Libras, né? A Libras é a língua materna dos surdos brasileiros. Lembre-se que Libras é uma sigla, tá? Quer dizer, Língua Brasileira de Sinais. É a língua dos surdos do Brasil. Cada país tem a sua língua de sinais. A língua de sinais do Brasil se chama Libras, tá? Então, ela é a língua materna dos surdos brasileiros e, como qualquer língua, ela pode ser aprendida por qualquer pessoa que esteja interessada pela comunicação com esta comunidade. No nosso caso, nós temos interesse em nos comunicar com as pessoas surdas do Brasil, então nós aprendemos Libras. A Libras possui todos os elementos classificatórios identificáveis numa língua e demanda prática para o seu aprendizado, como qualquer outra língua. Vejam bem, se você não treina uma língua, você esquece. Você pode ter certeza que você esquece. Inclusive, nós vemos tantos exemplos de crianças de 6, 7, 8 anos que são adotadas por franceses, por exemplo, vão embora para a França, passam 30, 40 anos lá, voltam para cá querendo conhecer suas raízes e não sabem mais falar o português. E eles falaram durante 7 anos, certo? Então, como eles não treinaram, como eles não ouviam o português, eles acabaram esquecendo, aprenderam o francês e esqueceram o português. Tem muitos exemplos como esse, tá? A Libras é uma língua viva e autônoma reconhecida pela linguística. O que quer dizer que ela é uma língua viva? Quer dizer que ela está em constante transformação, que ela pode se modificar com o tempo, com o dia a dia, o cotidiano das pessoas, tá? A comunicação humana ela é diferente e superior a qualquer outra forma de comunicação conhecida. Inclusive, é mais difícil do que qualquer comunicação conhecida, certo? A comunicação humana, ela depende muito do país em que você está para saber se você pode se comunicar com outra pessoa. Você precisa aprender a língua de outros países para que você possa se comunicar nesse país. Nós, seres humanos, nascemos com um mecanismo de linguagem específico da nossa espécie. Então, se eu sou brasileira, a minha língua, isso aqui, ó, este músculo, ele vai se adaptando até que eu aprenda a falar, desde meu nascimento até que eu aprenda a falar, ele vai se adaptando ao que ele ouve. Então, por isso é que nós brasileiros somos perfeitamente capazes de falar uma das línguas mais difíceis do mundo. O português é uma das línguas mais difíceis do mundo, isso é a verdade. Então, independente de qual país você nasce, você vai ter facilidade para aprender a língua no país em que você vive. Por que eu estou falando isso? Porque se um brasileiro nasceu no Brasil, foi embora com meses para outro país, a língua dele vai se adaptar àquele país, tá? Então ela vai ter facilidade para aprender aquela língua ali e falar bem aquela língua. Uma demonstração dessa afirmação é justamente a evidência das línguas oral auditiva, que é usada pelos ouvintes, e a visoespacial, que é usada pelos surdos. Essas duas modalidades são sistemas abstratos com regras gramaticais, tá? Se tem gramática, língua. Linguagem não tem gramática. Linguagem são gírias. Linguagens é a maneira como o médico fala, a maneira como o advogado fala, a maneira como os skatistas falam. Ou seja, gírias são linguagens. Língua tem gramática, tá? Entretanto, da mesma forma que as línguas orais aditivas não são iguais, variando de um lugar para lugar, de comunidade para comunidade, a língua de sinais também varia. Nós vemos que o nosso Brasil é um país imenso, é o 5º maior país do mundo, certo? Então, aqui no Brasil a gente vê muita diferença entre a Libras do Nordeste e a Libras do Sul do país, tá? Nós aqui em cima, no Nordeste, nós sinalizamos alguns sinais diferentes do pessoal do Sul. Isso dificulta muito, como é que eu vou aprender Libras desse jeito? Do mesmo jeito que você sabe falar português, tá? Você aqui do Nordeste, se você mora no Nordeste, você vai lá pro Sul, você vai ver que eles falam diferente da gente, mas isso não vai te incapacitar de conversar com eles, certo? Sim, e vice-versa. Eles também podem vir aqui no Maranhão, podem vir aqui no Nordeste, que a maneira deles falarem não vai incapacitá-los de conversar com a gente. Tudo é português, ok? Isso também acontece com a Libras. Tem sinais diferentes, mas que não tem tanta dificuldade assim para você aprender ou para você entender. O que nós chamamos de sotaque na língua falada, a gente chama de regionalismo na língua gestual, tá? E como qualquer língua, ela expressa ideias sutis, complexas e abstratas. Ela é baseada naquilo que as pessoas vivem no cotidiano, no dia a dia, na cultura das pessoas. Então tem sinal que eu não só vou saber se eu realmente for lá para estudar, tá?
sinais dos locais, sinais das cidades, sinais da cultura deles. São sinais específicos de lá, do Sudeste, de lá do Sul, certo? Mas a gente vai aprendendo, do jeito que a gente aprende português. Fora isso, aqui no Brasil, a gente não tem só a Libras como língua de sinais, a gente tem também a LSKB, que é a Língua de Sinais Kapó Brasileira. Ela pertence a uma tribo indígena chamada Urubus Kapó, que é daqui do Maranhão, tá? A origem dela é lá por Caxias, que é uma cidade maranhense, só que ela também pertence à floresta amazônica. Para quem não sabe, o Maranhão também pertence à floresta amazônica, tá? Então, os Urubu Kapó, a gente vai ver mais na frente um pouco mais sobre eles, tá? Mas só para vocês terem uma ideia agora falando deles. Os Urubu Kapó é uma das comunidades com maior índice percentual de surdos, tá? Então, por isso que eles têm língua própria e por isso que todos os Urubu Kapó, todos os indígenas dessa tribo, eles são meio que bilíngues. Eles sinalizam e falam ao mesmo tempo, quando eles estão entre eles, para que ninguém da comunidade se sinta excluído de algum tipo de conversa. Devia ser assim com a gente também, nós ouvintes que não somos da tribo, somos fora da tribo. Então, falando sobre a visualidade, a atenção do olhar, vejam bem, uma das coisas mais importantes que tem no aprendizado da Libras é você olhar para a pessoa com quem você está falando. Muitas vezes o surdo acha que a conversa acabou se você não ficar olhando para ele, tá? E isso pode acontecer, porque como ouvinte outras coisas te chamam a atenção, que não vai chamar a atenção dele. E se você tira a visão dele, sem avisar que está acontecendo alguma coisa, ele vai achar que a conversa acabou, certo? O olhar é imprescindível para a comunicação com pessoas surdas, já que a língua de sinais é principalmente visual. Se você não olha, ele não vai entender o que você está dizendo. E você também não vai entender o que ele está dizendo, né? Poucas pessoas sabem como se comunicar com pessoas surdas. Eles falam de costas, falam muito rápido, falam escondendo a boca, tá? Isso não dá para entender direito o que a pessoa está falando se ela fizer isso. Por quê? Porque alguns surdos sabem leitura labial. Certo que isso não é todo surdo que sabe leitura labial, mas alguns sabem. Isso já dificulta um bocado. Principalmente quando você fala com exagero ou quando você fala pausadamente. Não precisa falar pausadamente, como a Dory falando baleiês, tá? Não precisa. Você pode falar normal, contanto que você não fale muito rápido, porque falando muito rápido, nem o ouvinte consegue entender o tanto rápido que você fala, tá? É isso. Então, você pode apontar também, pode usar comunicação escrita, tudo isso ajuda quando você não sabe língua de sinais, não sabe Libras, tá? Lembrando que nem todos os surdos sabem leitura labial, ok? Certo. Observe essa figura aqui do lado. Você vai ver como é que funciona a visão periférica. Visão periférica é o que todos nós temos, que nos dá a capacidade de não precisar olhar, virar o rosto para olhar o que está do lado, tá? A visão periférica te dá uma visão ampla de lado também, ó, tá? Então, tudo que está aqui e na frente dá para você enxergar. Então, essa visão periférica garante também ao surdo que ele entenda o que você está sinalizando, desde que ele esteja te olhando e que você esteja olhando para ele também, tá? A questão de estar olhando para ele é questão de educação, certo? Eu indico para vocês agora o filme E Seu Nome é Jonas, tá? É um filme muito legal que vocês vão entender um pouco mais a importância dos sinais para os surdos, ok? Até a próxima aula.